Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos estudar a pontuação, mais especificamente, o uso da vírgula. Veremos como empregar a vírgula dentro das orações, como que a vírgula separa os diversos termos dentro da oração. Em seguida, veremos o emprego da vírgula separando orações, as orações subordinadas, as orações coordenadas. E não esqueçam que essas regras que serão apresentadas podem ser flexibilizadas conforme as necessidades de estilo e bom gosto. Vamos à aula? Funções da pontuação. Os sinais de pontuação organizam o texto, dão-lhe ritmo e clareza, além de indicar a entonação de seus trechos. É interessante observar que os principais sinais de pontuação com os quais estamos familiarizados surgiram apenas no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Existem vários sinais de pontuação. Nesta aula, nós vamos focar no emprego da vírgula. E mesmo só focando na vírgula, ainda assim não esgotaremos todos os casos do seu emprego. Muito se diz que a vírgula serve para marcar uma pausa na leitura. Cuidado com isso! Não são as pausas que guiam a virgulação. O principal critério que orienta a colocação da vírgula é a sintaxe, ou seja, a análise sintática é a base da correta pontuação. Exigências estilísticas e semânticas, contudo, também influenciam no emprego da vírgula, ok? Basicamente, a vírgula tem duas funções. Primeira delas, organizar os termos dentro da oração. Ao fim da tarde, Júlia, Marcos e Thaís observaram os pássaros da floresta, animais raros e belos. Beleza, o que cada uma das vírgulas está fazendo aí? A primeira vírgula está isolando o adjunto adverbial deslocado ao fim da tarde. A segunda vírgula separa dois núcleos do sujeito, Júlia e Marcos. E a terceira vírgula está isolando o aposto de pássaros, animais raros e belos. Outra importante função da vírgula é organizar as orações dentro do período composto, ou seja, dividir as orações. Meu tio Valmir, que estava passando mal, esperou horas na fila, porém não foi atendido pelo médico. Certo, função das duas primeiras vírgulas, isolar a oração adjetiva explicativa que se refere ao tio Valmir. A terceira vírgula separa a primeira oração, meu tio Valmir esperou horas na fila, da oração coordenada adversativa, porém não foi atendido pelo médico. Então, estas são as duas funções essenciais da vírgula: organizar os termos dentro da oração e organizar as orações dentro do período composto. Vamos começar pelo estudo das regras que orientam o emprego da vírgula dentro da oração. Quando a oração está na ordem direta, isto é, quando primeiro temos o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo e, por último, o adjunto adverbial, não devemos separar o sujeito do verbo nem o verbo de seus complementos, de seus objetos. Os navegadores iniciaram a viagem no meio do verão. Tudo certinho na ordem direta, sem vírgulas. Sujeito os navegadores, depois o verbo iniciaram, depois o objeto direto à viagem e, finalmente, o adjunto adverbial de tempo no meio do verão. Não colocamos nenhuma vírgula aí. É erro grave colocar uma vírgula após navegadores, isolando o sujeito do verbo, ou após iniciaram, isolando o verbo do complemento. Observação. Há alguns casos, porém, em que o sujeito pode ser separado do verbo por vírgula. Isso ocorre quando o sujeito ou seus complementos terminam em verbo que bate no verbo da oração. Observem os exemplos. Quem pode, pode. Quem não faz, leva. Aluno que reclama, reclama sem motivo. Pode, pode, faz, leva, reclama, reclama. Verbo batendo em verbo, posso colocar vírgula. Também é possível deixar a oração sem vírgula, sem problema algum. Outra observação é não separar o objeto direto do indireto. As viagens marítimas custaram muitas vidas a Portugal.
Não podemos separar o objeto direto muitas vidas do objeto indireto a Portugal, certo? Oração na ordem indireta, quando ocorre alguma inversão daqueles 4 elementos que vimos na tela anterior: sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. No meio do verão, os navegadores iniciaram a viagem. Deslocou-se aqui o adjunto adverbial para o início da oração. No segundo exemplo, para o meio. Reparem que o adjunto adverbial deslocado é isolado por vírgulas. Já no terceiro exemplo, deslocou-se o objeto direto para antes do verbo custaram. Nesse caso, não temos vírgula. A vírgula é usada para isolar apostos e vocativos. Nabucodonosor II, rei babilônico, conquistou o reino de Judá. As pirâmides do Egito, construções imponentes, ainda estão em pé. Atenção! Há um tipo de aposto que não recebe vírgulas. O aposto especificativo não leva vírgulas. O historiador Adolfo contestou a teoria do colega. Não separamos o aposto Adolfo da palavra historiador, ok? Já o vocativo é sempre virgulado, não importando sua posição na oração. Isolar expressões denotativas de retificação, explicação e continuação. Mateus não quer trabalhar, ou seja, teremos que continuar a sustentá-lo. Ele precisa, por exemplo, diminuir a ingestão de açúcar. Estamos saindo juntos, isto é, estamos namorando. Essas expressões sempre ficam entre vírgulas. Ok, pessoal? Isolar conjunções coordenativas deslocadas. Os cães eram rápidos, não alcançaram, porém, a lebre. Estávamos em ótima forma. Seríamos, portanto, selecionados para o jogo. Reparem que, quando a conjunção é deslocada, temos que empregar uma pontuação maior do que a vírgula, separando as orações. No primeiro exemplo, empregou-se o ponto e vírgula. No segundo, o ponto final. Isolar o adjunto adverbial deslocado. O time ganhou o campeonato naquele ano espetacular. O adjunto não está deslocado aqui, portanto, não recebe vírgula. Nos outros 2 exemplos, porém, o adjunto adverbial está deslocado para o meio e para o início da oração, ficando, por isso, entre vírgulas. Observação número 1. Adjuntos adverbiais curtos não exigem vírgula. Sempre verifico os freios do carro. O presidente anunciou hoje sua renúncia. Sempre e hoje são advérbios muito curtos. Virgulá-los quebraria o ritmo da oração e dar-lhes-ia uma ênfase exagerada. Não cai bem a vírgula aí. Observação 2. Em certas construções, os adjuntos adverbiais terminados em mente podem dispensar a vírgula. O espetáculo foi intensamente aplaudido. O bombeiro prontamente respondeu ao chamado. Esses advérbios também poderiam ser colocados entre vírgulas, sem problema algum. Observação número 3. Os advérbios sim e não, empregados como respostas no início de oração, devem ser virgulados. Tu vais à palestra? Sim, eu irei à palestra. Eles organizaram o quarto? Não, só fizeram mais bagunça. Isolar o predicativo deslocado. Marta partiu satisfeita. Marta, satisfeita, partiu. Ok, temos que fazer uma observação muito importante sobre este caso. Reparem que a pontuação altera o sentido da oração. O cachorro faceiro latiu, sem vírgula. Faceiro é adjunto adnominal de cachorro, denotando uma característica permanente deste cachorro. Agora com a vírgula, como é que fica? O cachorro faceiro latiu. Agora, faceiro é predicativo do sujeito cachorro, indicando uma característica momentânea. O cachorro latiu e naquele momento estava faceiro. Os jornalistas ansiosos buscavam informações. Ansiosos, sem vírgula, é adjunto adnominal de jornalistas e está limitando a abrangência do termo jornalista. Ao dizer jornalistas ansiosos,
eu estou falando de um grupo delimitado de jornalistas, isto é, daqueles que são ansiosos. Próximos exemplos. Os jornalistas buscavam informações ansiosos. Ansiosos é predicativo do sujeito jornalistas, mas não está virgulado, pois não está deslocado, perceberam? Já o último exemplo, os jornalistas, ansiosos, buscavam informações. O predicativo foi deslocado, portanto recebe vírgulas. Isolar pleonasmos no início da oração. O livro, comprei-o no sebo. Os presentes, ela os ganhou no Natal. Bem tranquilo esse ponto. Organizar datas e endereços. Separamos nome de cidade e nome de rua. Brasília, 17 de julho de 2020. Rua das Flores, número 175. Indicar a omissão de uma palavra. Várias construções são possíveis. Aqui seguimos as orientações do professor Celso Luft, expostas em seu ótimo livro A Vírgula. Recomendo a leitura deste livro, para quem quiser se aprofundar no assunto. Uns tocavam violino, outros piano. A vírgula indica a omissão do verbo tocavam. Repararam? Separar termos de mesma função sintática não ligados por conjunção, isto é, termos coordenados assindéticos. No primeiro exemplo, as vírgulas separam os núcleos do sujeito. No segundo, os objetos diretos. Observação 1. A vírgula antes do etc. é facultativa. O mais comum, entretanto, é empregar a vírgula i. Observação 2. A vírgula separa termos idênticos. Termos de mesma função sintática ligados por e ou e nem não devem ser separados por vírgula, porém é facultativo o emprego da vírgula se essas conjunções aparecerem repetidas, a figura de linguagem chamada polissíndeto. Anotem os exemplos e vamos em frente. A vírgula serve para desfazer ambiguidades. Caminhou até ele, sem vírgula, é uma coisa. Caminhou até ele, com vírgula, é outra. Sem vírgula significa que o sujeito caminhou até alguém, na direção de alguém. Com vírgula significa que até mesmo ele, o sujeito, caminhou. Luísa corre, ou seja, Luísa, sujeito da oração, pratica a corrida. Luísa, corre. Agora, Luísa é vocativo e está recebendo uma ordem no imperativo para correr. Bem, fechamos o emprego da vírgula dentro da oração. Vejamos a vírgula entre as orações. Orações coordenadas. Coordenadas assindéticas, sem a presença de conectivos, de conjunções. As assindéticas são separadas por vírgula. Desci do ônibus, corri para o prédio, entrei no apartamento. O rei bocejava, murmurava, mexia os pés e nada fazia. As coordenadas sindéticas são geralmente separadas por vírgula. Vejamos a aditiva em primeiro lugar. O treinador mexeu no time, vírgula, e a torcida gostou. Treinador é o sujeito da primeira oração e torcida é o sujeito da segunda oração. Quando a conjunção aditiva liga orações com sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa. Na maioria das vezes, a vírgula é colocada nesses casos. Se o sujeito é o mesmo, não se emprega a vírgula. Veja o exemplo. O treinador mexeu no time e levantou a torcida. Sem vírgula, pois o sujeito mexeu e levantou é o mesmo, treinador. No caso da repetição do conectivo polissíndeto, pode-se empregar a vírgula. E o atacante marcou gols, e deu passes, e cavou pênaltis. Vejamos agora a vírgula e a expressão não só, mas também. Se a expressão estiver ligando orações com o mesmo sujeito, a vírgula é facultativa. Eu sugiro não empregar a vírgula nesses casos de sujeito igual. A expressão não só, mas também pode ligar, inclusive, termos de mesma função sintática dentro da oração. Nesses casos, não empregamos vírgula. Vamos aos exemplos. Não só pulgas, mas também carrapatos infestavam a casa. Pulgas e carrapatos
são os sujeitos de infestavam. Não colocamos vírgula antes, então, do mas também. O mesmo vale para o próximo exemplo. O gato não só arranhou o tapete, mas também o sofá. Tapete e sofá são objetos diretos, sem vírgula aqui. As adversativas são virguladas. Temos muitas opções de construção, como vocês podem observar nos exemplos. Só uma observação. A conjunção mas não pode ser deslocada e também não aceita a vírgula depois de si, ok? As alternativas são virguladas normalmente. Ou estudas, vírgula, ou trabalhas. Deslocadas ou não, as conclusivas são virguladas. As explicativas também são virguladas. Compre este livro, vírgula, pois a história é fantástica. Orações subordinadas agora. As orações subordinadas substantivas, seja na ordem direta, seja na ordem indireta, não são separadas por vírgula, mas há gramáticos que afirmam que as substantivas devem ser virguladas na ordem indireta. Exemplo: que o documento havia sumido, vírgula, notou-se. Outra observação. A única exceção é a substantiva apositiva. Essa sim recebe vírgula. Peço apenas uma coisa, que você faça a lição. A apositiva comumente é separada por 2 pontos. Retomem a nossa aula sobre as substantivas e observem que, de fato, nenhuma recebe vírgula, com exceção da apositiva. Orações subordinadas adverbiais. Regra geral. Na ordem direta, vírgula facultativa. Na ordem indireta, vírgula obrigatória. Vamos ver cada uma das adverbiais e seus casos específicos. Causal. Perdeu o horário porque o ônibus quebrou, com vírgula. Ou sem vírgula, pois o período está na ordem direta. Porque o ônibus quebrou, vírgula, perdeu o horário, com vírgula, e esta é a única opção aqui, pois a oração não está na ordem direta, ok? Nas comparativas, a vírgula não cai bem, galera. Ela pode ser empregada, mas na maioria dos casos não é uma boa opção. Ele discursa como um profeta, sem vírgula, e notem a elipse do verbo discursar. Nas concessivas, vírgula na ordem direta e na indireta. Obedeceu ao chefe, vírgula, embora não concordasse com a ordem. Embora não concordasse com a ordem, vírgula, obedeceu ao chefe. A oração subordinada condicional segue a regra geral, vírgula facultativa na ordem direta, obrigatória na ordem indireta. A conformativa não vai bem com a vírgula. Realizou o reparo conforme orientara o mecânico. As meninas brincavam como queriam. Tudo sem vírgula. Com as consecutivas, o mais comum é não empregar vírgula. O frio era tão intenso que não sentíamos a ponta dos dedos. Afinal, segue a regra geral, sem mistério algum. A proporcional, na maioria das vezes, não é virgulada. Quanto mais o leão se aproximava, vírgula, mais a zebra corria. Esse exemplo é com vírgula, mas no geral sem vírgula. O dia esquentava à medida que as nuvens se dissipavam. Certinho? A temporal segue a regra geral, bem tranquila também. As orações subordinadas adjetivas. Somente as explicativas são virguladas. As restritivas podem ser virguladas se forem muito longas. Normalmente, na maioria dos casos, elas não recebem vírgula. A Batalha de Salamina, que foi vencida pelos gregos, mudou os rumos das guerras médicas. Oração explicativa, vírgula nela. A batalha que mudou os rumos das guerras médicas foi travada no mar. Oração restritiva, sem vírgulas. Retomem a aula sobre orações adjetivas para rever uma explicação mais detalhada sobre a diferença entre explicativas e restritivas. Orações reduzidas. De modo geral, as orações reduzidas são virguladas, sobretudo as subordinadas adverbiais. Concluindo o discurso, vírgula, deixou o palco. Ao concluir o discurso, vírgula, deixou o palco. E concluído o discurso, vírgula, deixou o palco. Tudo com vírgula. Observação. Existem algumas exceções.
Estudei muito para passar no vestibular. A reduzida final localizada no fim do período recebe vírgula facultativa. No início, a vírgula é obrigatória. Para passar no vestibular, vírgula, estudei muito. Eu preciso de uma secretária organizando tudo. Explicarei os fatos ocorridos ontem. Nas reduzidas adjetivas restritivas, não empregamos vírgula. A vírgula pode dividir as partes de um provérbio. Entrada de leão, vírgula, saída de cão. Cerração baixa, vírgula, sol que racha. E fechando o último ponto da aula, a vírgula é usada para isolar orações intercaladas. O assassino, afirmou o detetive, costuma agir à noite. Feito, missão cumprida. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!